lá em segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Eu já ministrei essa palavra aqui. Tira um pouquinho do médio para mim. Eu já ministrei essa palavra aqui algumas vezes. E eu precisava ministrar ela novamente. Porque eu creio que a maioria dos que estão aqui não ouviram ainda. 2 Reis 17. Vamos pegar lá a partir do capítulo... A partir do versículo... Vamos pegar do 20 e nós vamos até o 40. É uma leitura... Até o 41. É uma leitura extensa, mas eu preciso fazer ela para te orientar naquilo que eu vou falar nessa noite. E eu quero te dizer que essa é uma palavra direcionada. Primeiro para mim, primeiramente para mim. Ela vai falar primeiramente comigo. Depois ela vai falar contigo. Mas primeiro ela falou comigo. Então, não tenha medo, irmão. Não tenha medo de palavra direcionada. Eu acredito que toda palavra é direcionada. Qualquer um que ficar aqui, eu não olho para quem está falando. Eu sei que é Deus que está falando. Amém? Hoje. Diz assim, pega na mão da pessoa que está aí do teu lado. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem liberado ao nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito do nosso meio, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque com todas as lutas e dificuldades, o Senhor tem nos feito amadurecer, Senhor Deus. O Senhor tem nos feito, Senhor Deus, a olhar para cima, Senhor Deus, para sermos iluminados por Ti, porque o salmista já dizia isso, Senhor Deus, que olhai para cima e sereis iluminados, porque o Senhor, o nosso Deus, tem nos proposto uma jornada, e nessa jornada, Senhor Deus, nós não podemos olhar para o outro lado, senão para Ti, ó Deus. Que tudo aquilo que temos passado, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, de grande valia para o crescimento espiritual e para a firmeza e para a observância dos Seus mandamentos e para, Senhor Deus, que haja transformação de vida, para que haja, Senhor Deus, um novo estilo de vida, para que haja, Senhor Deus, uma inteligência, Senhor Deus, superior que rege a nossa vida, Senhor Deus, que nós possamos entender que o Senhor não é somente o nosso Salvador, o Senhor é Senhor da minha vida, Senhor Deus. O Senhor é Senhor de todos os meus atos, ó Senhor Deus, ainda que falhos, ó Senhor Deus, mas nos arrependemos a cada dia, Senhor Deus, de nossos atos falhos, pois queremos prosseguir naquilo que o Senhor ordenou desde a fundação dos tempos, ó Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fala conosco. Irmãos, eu quero fazer aqui um breve relato desse texto. E nós estamos com um problema sério, que a gente não tem mais relógio para olhar, ainda bem, glória a Deus. Mas eu quero fazer um pano de fundo sobre esse texto. E aqui já vai um ensino, porque muita gente não entende por que judeu odeia samaritano. E é umas coisas tão interessantes. Eu estava ali na oficina algum tempo atrás, semana passada, se eu não me engano, e um jovem conversando comigo falou assim: "Ó, pastor, mas eu achei coisa mais linda quando Jesus encontra com o samaritano e aquele jovem que estava ferido e eles carregando, aquele Jesus, o samaritano e o jovem carregando para estalagem para ser curado." Eu falei: opa, eu pisei já no freio. Como é que é, irmão? Não, porque quando Jesus encontra lá com o samaritano, que eles pegam o samaritano, eu falei assim: peraí, irmão, vamos pegar a Bíblia para a gente dar uma olhada? Pega lá a sua Bíblia. Ele falou: não, pastor, já vem o senhor de novo com Bíblia. Eu falei: não, irmão, é Bíblia. Aonde você achou que Jesus encontrou com esse samaritano? Uai, pastor, mas não tem isso na Bíblia. Eu falei: tem. Por isso que eu estou te perguntando.
Eu quero saber aonde você viu Jesus encontrando com o samaritano e com o cidadão que estava ferido lá. Ele falou, não, passou na novela da Record. Irmão, você conta até 10. E eu fiquei meio que duvidando disso e fui para a internet. E realmente eles colocaram lá, irmãos. Eles fizeram a ambientação de Jesus encontrando com o samaritano e levando para a estalagem Jesus, depois se despedindo do samaritano. Gente, isso é uma heresia sem tamanho. Jesus nunca encontrou com o samaritano nenhum. Isso é uma parábola. Parábola. É uma história que Jesus contou para o entendimento daquele que ele estava ministrando. Se você pegar o texto, você vai ver. É uma parábola, irmão. Parábola não existiu, não aconteceu. A gente pode dizer, a grosso modo, que seria uma ficção. Mas na novela da Record tem. E esse cidadão foi o mesmo que esses tempos atrás eu virei as costas e deixei ele falando sozinho. Porque ele queria discutir Bíblia comigo baseado na novela da Record. Eu falei, não, irmão, não dá não. Não dá não. Não dá. Né? E ainda tem crente que fala assim, não, pastor, eu só assisto novela cristã. Eu falei, qual que é? Tem base uma coisa dessa, irmão? Os mestres aí, eu estou errado, irmão? Tô, Bira? Me corrige, pelo amor de Deus. Cadê o Bira? Estou errado, Taíne? Cara, é uma parábola. Era como Jesus aqui ensinando para os discípulos e ele cria aquela parábola para que eles tivessem um entendimento melhor. E ele usa o samaritano e muita gente não entende. Por que que ele usa o samaritano? Porque é o sujeito mais rejeitado pelos judeus são os samaritanos. E eu vou te explicar por quê. Porque tinha um rei, os reis do norte, todos eram ruins, irmãos. O reino, quando se divide, tem um reino do sul e reino do norte. Todos os reis do norte, você vai ver no começo do texto, que se refere a eles, o escritor falando assim, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Esse rei que chamava Oséias, que não é o Oséias profeta, é outro Oséias, né? A gente confunde muito esse Oséias rei com Oséias profeta. Não é a mesma coisa, é outra pessoa. Esse rei não fez o que era bom aos olhos do Senhor. E para Deus, Deus já estava aqui, irmãos. Deus vira as costas para esse povo e fala assim, ó, vou deixar vocês. E o rei da Assíria sitia essa cidade. E ele tira de lá dessa cidade, ele faz um êxodo urbano. Ou seja, ele pega todo mundo que era produtivo e arranca dessa cidade. Só deixa lá velhos e aleijados. Para você ter uma ideia, ele tira todo mundo para levar em direção à Síria, e eles vão, as mulheres vão na frente, nuas, e em cada fazenda que eles iam passando, os fazendeiros iam pisando as mais bonitas para serem escravas sexuais, domésticas, para fazer serviço nas fazendas. Olha a humilhação que o povo passa. Então eles tiram todo mundo de Samaria, os homens, os jovens, eles castram, transformam em eunucos, para que a geração não prosseguisse. Os sábios, os inteligentes, eles separam e levam. E deixam na cidade, basicamente, velhos e aleijados. E trazem de todas as cidades em volta, Babilônia, Cute, Serrafaim, trazem povos e habitam naquele lugar. E o que os povos começam a fazer? Cada um traz a sua cultura. E ali eles começam a adorar os deuses deles. Eles começam a levantar altares e adorar os deuses deles. Só que lá pelas tantas, os leões invadem a cidade e começam a comer o povo.
E o governador daquela cidade, desesperado, vai lá no rei e fala: olha, rei, os leões estão comendo o povo. Nós precisamos tomar uma providência. E o rei fala assim: leve para lá um dos sacerdotes que você trouxe, que está aqui na Síria, leva ele de volta, para que ele ensine o povo da terra como agradar, olha o termo, como agradar o Deus da terra. Porque Samaria é terreno de Deus. Mas ali começa o culto misturado, e o judeu não suporta isso. E até hoje, irmãos, existe ainda essa resistência do judeu com o samaritano. Por isso que na parábola Jesus usa o samaritano. A parábola chama o bom samaritano, porque era o camarada mais rejeitado. E você vê que na parábola passa ali um sacerdote, passa um levita, né? Levita. E depois passa o samaritano. E o único que para atender é o samaritano. Jesus já estava falando assim: olha, o preconceito que vocês têm com os samaritanos, vocês estão errados. A culpa não foi deles, a culpa foi do povo. Por que Deus permitiu que acontecesse isso, irmãos? Por conta do pecado. Deus estava usando os profetas e falando: olha, arrependam-se, e eles não se arrependiam. Povo de dura serviço. O texto fala isso. O povo não se arrependia. Por que eu estou dando esse pano de fundo, irmãos? Porque, se eu não me engano, nós estamos vivendo na era da pós-modernidade, onde que uma igreja sadia, liderada pelo Espírito Santo, deveria ser uma igreja global, e não uma igreja globotizada. Tem diferença muito grande. E alguém, esses tempos atrás, virou para mim e falou: pastor, nós temos que orar para o mundo não entrar na igreja. Eu falei: não, irmão, nós temos que orar para ele sair, porque já entrou há muito tempo. Pega a nossa cultura e analisa. E se é uma igreja global, irmãos, eu fico observando, do mesmo jeito que nós adoramos aqui, lá na China, eles adoram do mesmo jeito. Esse tempo eu chamei a Márcia para ver um povo lá adorando, lá na China. Se mudasse o idioma, colocasse uma música brasileira, podia falar que estava no Brasil, a não ser pelo olhinho puxado, né? Mas a mesma coisa, irmãos. Porque Deus é o mesmo. Se a gente começar a entender e a ler a Bíblia, o Senhor quer alcançar todos os povos. E a linguagem de Deus é uma só, irmão, seja aqui em Goiânia, seja lá no Japão, seja nos Estados Unidos, seja na tribo indígena, lá onde está sendo pregado o Evangelho. A linguagem de Deus é a mesma. O que muda é a cultura. E nessa igreja globotizada que a gente tem visto nessa era da pós-modernidade, nada é absoluto mais. Tudo é relativo. O que nós estamos sofrendo é a consequência de uma igreja que está trazendo uma cultura lá de fora e entrando com essa cultura para dentro da igreja e querendo que Deus aceite essa cultura como adoração. E não é. O que nós vemos são famílias desestruturadas lá fora, que vêm para a igreja, não querem se reestruturar lá fora, mas querem que a igreja seja perfeita. Irmãos, a igreja é retrato do que você é na sua casa. Eu já disse aqui sobre essa igreja que vive de relações substitutivas, né? Eu não me dou bem com a minha mãe, eu vou lá para a igreja e vou adotar a pastora Márcia como é minha mãe, e está tudo bem, eu não preciso consertar com a minha mãe. Agora eu arrumei outra mãe. Isso é ruim, isso dói na gente. Eu não calço a cara para falar, irmão, mas isso é fruto de uma igreja
que não está se adequando aos princípios bíblicos. Outro dia alguém falou para mim, falou, não, pastor, eu não vou para a igreja, porque... Não queria nem falar isso, irmão. A ideia, irmão, é que a igreja está precisando de mais um membro. A igreja não precisa de membro. Ei, escuta, Deus não precisa de você. A ideia é que Deus é um Deus carente, eu estou indo lá todo domingo para atender uma necessidade de um Deus carente de ser adorado. Ei, acorda! Deus não precisa de você. Nunca precisou. Ah, mas se eu não adorar a Deus... Irmão, vai ler a Bíblia. Os anjos adoram Ele 24 horas. Até arrepio, irmão. 24 horas. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A igreja está aqui para que você, lendo a Bíblia, se adeque ao que a Bíblia está escrito e cumpra os mandamentos de Deus. Não é que eu venho para a igreja atender a minha necessidade de carência e de sentimento e de emoções. Ah, eu não vou naquela igreja mais porque eu não estou sentindo mais nada. Não é para sentir mesmo não, irmão. É para ser transformado. O evangelho que não rasga a pele, que não dói, que não confronta, não é evangelho. Ah, pastor, mas porque isso é muito duro, você não ama. Quem é você para falar de amor? Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas almas você trouxe para Jesus? Quanto que você meteu a mão no bolso e investiu na vida de alguém para que ele cresça? O amor é banalizado. A palavra amigo é banalizada. Ontem eu estava com duas jovens, vou citar vocês duas. Tudo bem? Eu estava com duas jovens dentro do carro e a gente batendo papo. E eu vi assim, eu estranhei, né? Falei, não, eu tenho uma amiga da escola, uma amiga da igreja e a amiga da rua. Eu sou de outra geração, irmão, eu sou meio burro para entender certas coisas. Como assim? Porque para mim só tem conceito de amigo. Amigo. Amigo é amigo. Eu tenho amigo que nunca pôs o pé dentro da igreja. E é amigo. 40 anos de amizade. Eu tenho amigo que é pastor de igreja. Há 40 anos que nós somos amigos. É amigo. E amigo, irmãos, se você conseguir contar amigos mais do que a sua mão, tem alguma coisa errada. Amigos são poucos. Pouquíssimos. Se alguém podia pôr uma água para mim aqui. Gentileza. Então nós banalizamos. Eu conheci o Carlos ontem e eu já chamo o Carlos de amigo. Hã? Carlão. Amigo. Não é amigo, irmãos. Eu comecei a namorar outro dia, igual já ouvi demais. Está namorando há 2 meses. Mas, pastor, eu amo ele. Ama nada. Vocês já ouviram isso? Nossa, pastor, eu não sei viver sem ele. Quanto tempo você namora com ele? 6 meses. Ah, cria vergonha na cara, irmão. Não sabe viver sem ele? Sabe de nada. A gente vai aconselhar casais que se casaram há 1 ano. Aí eu faço uma pergunta, você ama? Ah, amo, pastor. Ama nada. Ama nada, irmão. Amor é relacionamento. Amor é investimento. Amor é envolvimento financeiro. Amor é caminhada.
É caminhada. Às vezes a gente investe 9, 8, 7, 10 anos numa amizade de relacionamento sem conhecer a pessoa. Por isso que vem as decepções, por isso que a gente fica chateado, por isso que a gente fica com o coração ruim. Pô, quantos anos que eu andava com fulano e não sabia que ele era tão falso. Ué. Aí vem as decepções. E a gente achando que ama nada. Então, essa igreja moderna, da pós-modernidade, ela inverteu os papéis. O irmão vem para a igreja. Se o pastor não fizer o que o irmãozinho quer, ele dá birra. Gabriel lembra como é que... Cara, nem meu filho, eu tenho 2 filhos. O mais velho, o Pedro, ele dava birra, ele endurecia e caía para trás. Aí eu falei para minha mãe um dia, eu falei assim, não, mãe, preocupa não, eu tenho um remédio que eu vou dar para ele. Eu falei, não, tem que levar no psicólogo. Eu falei, tá bom, vou levar. Teve um dia lá que ele endureceu, Elisângela, e caiu para trás. Eu ranquei o cinto e... Foi 2 cintadas. Nunca mais, meu filho tem 32 anos, nunca mais deu birra, Deise. Psicólogo atrás do cinto. Ou vara da infância. Nunca mais deu birra. E pergunta para o meu filho, eu dou o telefone para quem quiser, liga para ele, pergunta se ele é traumatizado comigo. E nem pode ser, irmão, porque já está maior do que eu. Se ele for traumatizado comigo, ele me pega e dá um cacete. Gabriel um dia deu uma birra no Carrefour. Com a avó e com o vô. Foi o avô que pegou o cinto? Ou foi a avó? A avó pegou o cinto e ó. Nunca mais deu birra. Chegou em casa, outra. Né? Apanhou da avó, agora apanha do pai. Ficou... Pergunta se o Gabriel é traumatizado comigo. Já fez quantas sessões de psicoterapia? Nunca nem passou na porta, né? Menos uma, nunca nem passou na porta. Então, irmãos, nós estamos trazendo para dentro da igreja filhos sem limites. Nós estamos trazendo para dentro da igreja pais, bananas. Perdão, Claudemir, eu não estou acostumado com esses bagulho aí, velho. Eu estou andando e ele faz volta. Nós estamos trazendo para dentro da igreja homens de plástico. Homens que não ordenam dentro da sua casa, não são sacerdotes dentro da sua casa. Homens que não comandam a sua casa espiritualmente. E aí, quando é chamado a atenção, quando é trazido para a verdade, espinham. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão servindo a Deus como deveriam servir. E aqui eu entro na palavra que eu quero, na pregação, de acordo com esse texto. Aqui fala de algumas maneiras que alguns estão servindo a Deus. A primeira maneira, alguns estão servindo a Deus por medo de ir para o inferno. E esse é o pior jeito de você servir a Deus. Aqui esse povo não estava interessado em Deus. Eles chamaram o sacerdote para ensinar como que o leão não batia mais na porta deles para comer eles. Não, traz lá o sacerdote que nos ensine como agradar o Deus da terra. Não era como adorar o Deus da terra. Quantas vezes que nós estamos aqui na igreja preocupados com que não falte a comida na nossa casa? Quantas vezes que nós estamos aqui na igreja orando para que Deus me dê um bem, para que eu possa mostrar para o meu vizinho quanto sucesso eu tenho na minha vida financeira? Quantos vêm para a igreja não para adorar a Deus, mas por um benefício que Deus possa promover? E quantos vêm para a igreja por medo de ir para o inferno? Você vai passar sua vida inteira na igreja e vai acabar indo para o inferno, se você não converter o seu coração.
Eles não querem Deus. Eu quero é resolver o meu problema existencial. Eu não vejo Deus como Abba, como Pai amoroso, como aquele que possa me orientar, como aquele que possa dirigir a minha vida. Eu vejo Deus como um grande, imenso supermercado existencial, no qual todo domingo eu vou lá e faço a minha compra. O meu Deus é o Deus que no domingo eu estou lá junto com Ele. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu não quero saber desse Deus. Eu só vou lá no domingo para um desencargo de consciência. Eu não tenho prazer nisso. E olha, eu não quero passar a mão na sua cabeça, eu só quero te orientar. Se o que você está fazendo para Deus é menor do que qualquer outra atividade na sua vida, Deus não está recebendo. Teve uma irmã que ficou chateada comigo, porque ela veio conversar comigo de uma dificuldade, e eu falei assim, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você vai na academia por semana? Uai, pastor, eu vou todo dia, segunda a segunda. Quantas vezes você vem na igreja? Não, todo domingo eu estou aqui, pastor. Você está cuidando mais do seu corpo físico do que do seu corpo espiritual. E ontem eu estava com essas mesmas duas jovens, as mesmas que conversou sobre a amiga. E a gente estava lanchando e comendo aquele cachorro quente que a pastora Márcia faz. Cara, eu mesmo comi uns 3. E cada uma delas comeu. Eu vi que uma comeu mais de 2. Uma é magrinha, rapaz, mas come. Eu falei, eu era magrinho também, cuidado. Quando eu casei com a Márcia, filho, eu só tinha 80 quilos. Era, fininho. E depois que nós comemos muito, eu fiz uma proposta na mesa. Falei assim, vamos comer uma picanha agora e tomar mais uns 4 litros de Coca-Cola? Uma chega e fez assim, ó. O único que aceitou foi o Gabriel. E aí eu falei para ela, você está vendo? A nossa vida espiritual é dessa forma. Quando você alimenta o seu espírito, quando eu estou em contato com Deus todos os dias, alimentando o meu espírito, o pecado vai chegar diante de ti e você fala assim, olha, passa direto. Porque eu estou abastecido, eu não preciso disso. Eu não preciso alimentar a minha alma com o pecado, porque o pecado alimenta a alma, as emoções. Então nós precisamos entender que quando nós servimos a Deus com sinceridade, irmãos, Ele instrui que nós estejamos em contato com Ele, não é só uma vez na semana, aqui na segunda-feira, não. Por que tem muita gente frustrada, tem muito crente antigo de igreja, crente de 20, 30, e eu estou falando porque eu converso com esse povo, que está dentro da igreja morto, porque não encontrou com Yeshua, não se relaciona com Ele, só vê Ele como um mero supridor das suas necessidades emocionais. E aí nós entramos para uma igreja da pós-modernidade em que 70% dos problemas que nós temos na igreja não são espirituais, Hugo. Você sabia disso? 70% dos problemas da igreja são emocionais. Não volto mais nessa igreja porque o pastor não me cumprimentou. Não venho aqui mais porque o pastor não falou que meu cabelo está bonito. Eu não volto mais nessa igreja porque o pastor dessa igreja é barbudo e cabeludo. Emoção. Eu estou vindo aqui, não é para alimentar o meu espírito, eu estou vindo aqui para sentir uns arrepios, porque eu sou um crente epitelial. O que eu sinto na pele, aí Deus passa bem de longe dele, ele sente o soprinho de Deus e que unção! Mas amanhã a vida dele vai continuar a mesma. Ia falar, mas não vou falar. A vida dele continua a mesmice. Crentes medíocres. E eu estou falando medíocre
Não é no sentido pejorativo, não, irmão. Crente mediano. Sabe aquele crente que não pode balançar, que ele já caiu? Que não pode acontecer nada, que ele já pecou? Que um dia você encontra com ele, Pai do Senhor, irmão, e ele pega na sua mão, vem cá, Danilo, vamos fazer um teatro aqui. Pega, como é que tá, Danilo? Caramba, tenso demais, irmão. Aí no outro dia você encontra com ele. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Eu chamo de crente montanha-russa. Cada dia ele está de um jeito. Ele não tem uma estabilidade espiritual. Perdoa, Claudemir. Eu acho, a título de sugestão, eu acho que você devia pôr um colete e esse trem na frente aqui e você ficar andando aqui. Ó. Dá certo, não? Não entendo. Essas colunas vão sair, irmão. Em nome de Jesus. Estende a mão para essa coluna aí, irmão. Fala assim, vai cair. Vai sair. Vai sair. Só depende daqui, irmão. Na hora que nós quebrarmos aqui, essas 3 colunas aqui vão sair. Já está tudo programado. Então, irmãos, na pós-modernidade nós experimentamos esse tipo de crente. Eu já fiz até uma proposta para o Fernando, da gente comprar um esmeril. O dia que o culto não tiver unção, a gente liga o esmeril e ali todo mundo vai arrepiar. Porque se é arrepio, irmãos, você vai ter arrepio. Só que é muito mais do que arrepio, irmão, é transformação. Deus não está de fora para dentro, Ele está de dentro para fora. Quantos crentes que viram para mim e falam, pastor, eu leio a Bíblia e não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque Ele está agindo de dentro para fora. Você está lendo e está entrando. Uma hora isso vai supitar e vai arrebentar tudo. E você vai falar, realmente, agora eu conheço a Deus. Você vai poder falar igual o Jó. Eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Nós estamos precisando ver a Deus, irmãos. Nós estamos precisando parar com esse negócio de que Deus está a meu serviço para atender as minhas necessidades emocionais. Deus não está aqui para isso. Ele está aqui para ser adorado como o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. É aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive. Se você está com medo de ir para o inferno, é porque você não conheceu a Deus. É porque você não encontrou com Ele. Nós estamos precisando entender certas coisas, irmãos. Quando a gente lê o Evangelho, o meu coração começa a doer de um Paulo que fala assim, ninguém me perturbe porque eu tenho as marcas de Cristo. O que nós temos hoje é um bando de crente mauricim que não tem marca nenhuma. Sabe por quê? Porque nunca deixou Deus marcar ele. Esse dia para trás, conversando com o irmão, e aí, irmão, tá? Mas, irmão, você tá... Como é que tá lá o pastor? Eu falei, não estou lá mais não. Ué, irmão, você está onde? Ah, pastor, eu já passei por umas 4 igrejas. Estou por aí. Ah, mas por que você saiu? Ah, não, passou problema demais na igreja. Eu falei, quem é pastor já sabe, irmão. Quem fica pulando de galho em galho é porque não quer ser tratado, não quer ser marcado. Sabe, Daniel? Não tem marcas. E as marcas, irmãos, é Deus que permite. E eu quero confessar para a igreja que esses dias, irmãos, eu estava com o coração muito ruim de uma marca que o Senhor queria fazer em mim. Eu esperneei para não fazer. E eu orava e falava, Deus, eu não admito esse tipo de coisa. Ele falou assim, seja afrontado, seja humilhado, porque só esses que vão ter marca. Você já pregou sobre Paulo, das marcas de Paulo. Eu estou fazendo essas marcas na sua vida. Permita. E eu estava afundando, irmãos, até que Deus estendeu a mão e me arrastou
conquistou lá do fundo e ainda me deu uma pitada, falou assim: olha, tu não tem fé mesmo, né, cabra? Está afundando nas circunstâncias. Eu não te chamei para olhar para as circunstâncias. É esse Deus que nós servimos. Enquanto a gente para de olhar para Ele, a gente começa a olhar para as circunstâncias. E as circunstâncias vão te fazer sucumbir. Eu tenho um problema sério, irmão. Eu tenho um problema sério. Eu sou desprovido de medo. A Márcia fala que é loucura. Fala, não, você é louco. Fazer certas coisas que você faz, eu não tenho medo. Mas eu tenho medo de abandonar o meu Deus. Porque tem hora que a gente passa por certas coisas. Na nossa jornada. E aí o Senhor vem lembrando. E esses dias eu estava lembrando de algumas coisas que estão associadas a esse lugar. E toda vez que você vai para a oração, Deus me relembra isso. Fala assim: você lembra do Campo Florido? Lembro. Lembra do poço brotando água? Lembro. Lembra do trieiro? Lembro. Lembra do leão rugindo? Lembro. Você está na jornada. E nessa jornada você vai ainda ser muito machucado. Mas essas marcas que eu estou promovendo no seu corpo vai ter um peso de glória. Vai ter um peso de glória que naquele grande dia o Senhor vai falar assim: estende as suas mãos, mostra aí as suas marcas. Irmãos, eu cheguei à consciência que ser humano nenhum pode me ferir. Sabia disso? Só quem fere é Deus. Só Deus. Ele vai até usar um ser humano, mas é Ele que está permitindo. E se Ele feriu, Ele cura. Estou curado, graças a Deus. Meu coração está bom. Né? Estamos curados, estamos prontos de novo, irmão, para prosseguir. Mais algumas milhas. Não tenha medo do inferno. Não sirva a Deus para atender às suas necessidades. E aqui nesse texto eu encontro uma outra coisa interessante, que é característica, Lucas, da igreja da pós-modernidade. Você lembra aqui que ele fala assim: olha, traz um sacerdote, para que ele ensine como agradar o Deus da terra. Tem muita gente que está servindo a Deus pela técnica. Não, eu aprendi a pregar, eu aprendi a fazer o apelo, eu aprendi. Domingo passado o Valdivino tocou aqui uma música e foi uma unção, e hoje nós vamos tocá-la de novo, técnica, porque vai ter unção de novo. E não é assim. Você já viu a infinidade de curso que tem para pastor? Curso de oratória, curso de coach, curso de hipnose. Esse daí é o sobrinho que é especialista, né? Cadê o sobrinho? É hipnose o quê? Cognitiva? Cognitiva, né? É uma série de cursos, mas não tem um curso para tratar caráter de pastor. Não tem um curso para trazer intimidade para o pastor. Não tem curso para aproximar. Você não vai ver uma campanha 7 dias para eu me aproximar na intimidade de Deus. 7 dias de quarto fechado na oração do secreto. Você já viu essa campanha, Deise? Você também é uma crente já rodada, né? Você tem quantos anos de crente? 40? Hã? 20 anos. A Deise já viu muita campanha. Tem muita gente aqui, irmão. O Gil, que é das antigas também. O Hugo. Né? Campanha de tudo quanto é jeito, irmãos. Técnicas. Técnicas e mais técnicas. Mas você não encontra uma campanha para que a gente se aproxime de Deus verdadeiramente.
7 dias para parar de mentir. Você já viu essa campanha? A gente precisava fazer. Eu estou pensando seriamente, irmão, a gente ampliar aqui as nossas campanhas, que a gente só tem uma campanha. Eu acho que só a campanha de Sal Grosso não basta. Né? A gente precisava ter mais campanhas. E aí tem visitante aqui que não está entendendo. Campanha de Sal Grosso, irmão, já vou explicar para você não ficar escandalizado. Campanha de Sal Grosso é que os irmãos trazem a picanha, nós jogamos o sal grosso e põe na churrasqueira ali no fundo. E depois todo mundo come, né? Essa é a melhor campanha que tem. Mas, irmãos, nós estamos servindo a Deus pela técnica. Eu tinha um problema sério. Eu fui gerado como ministro de louvor e eu tinha um problema sério daquela técnica. E aqui, como a maioria aqui são ministros, 3 rápidas, 2 lentas e, né? Tudo programadinho. Técnica, irmão. Levanta a mão, dá 3 pulinhos, dá um saltinho para o lado, vira para o irmão do seu lado e fala isso, vira para o irmão do outro lado e sai. Irmão, técnicas. Por que muita gente estranha a nossa igreja, irmão? Porque aqui a gente não está aqui para ensinar técnica. Eu não estou aqui para criar dependência do pastor, não, irmão. Eu oro por você, irmão, oro. Você pode ter certeza que eu oro para você. Tem gente aqui que ora por você? Tem, irmão. Grupo de intercessão aqui todo dia. Se você entrar no WhatsApp, 3 horas da manhã, estão orando. Todo dia. Mas isso não isenta você de buscar a Deus. Não é para criar dependência, não. Não é para você ficar na aba do nosso chapéu, não. É para que você aprenda o caminho, porque o véu se rasgou. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. O mesmo jeito que eu busco, você pode buscar. O mesmo crescimento que Deus deu para mim, Deus dá para você. Basta você querer. Alguém veio reclamar para mim que aqui na igreja estava faltando estudo bíblico. Eu falei, mas no estudo bíblico que tem, você não vê, irmão? Não é que está faltando, é você que está faltando. Sábado agora tem escola bíblica. Nós estamos estudando sobre os ministérios. Você falou sobre o primeiro, né? Apostólico. Você já está influenciando o Bira aí, hein? Primeiro é apostólico, irmão. Depois é o profético. Isso aí é coisa do Barba. O Barba é que inverte. Né? Então agora vai falar sobre o apostólico. Sábado agora nós vamos falar sobre o ministério apostólico. Depois vem o ministério pastoral, depois o ministério de... Não, primeiro mestre, depois o pastoral, depois o evangelista. Vem para cá, larga tudo que você está fazendo no sábado e vem para cá, irmãos. É um sábado no mês. Pastor, eu estou passando dificuldade, ora por mim, vem na sexta-feira, na sala de oração, vamos orar junto. Tem gente que só coloca o pedido lá no grupo, e a gente ora, irmão, pode ter certeza. Mas quão melhor seria se você estivesse aqui na sexta-feira. A gente vai ampliar agora o turno, em nome de Jesus. Quão bom seria se você viesse aqui e a gente juntasse aqui, ó, todos que estivessem aqui. Vamos orar pelo pedido da irmã. O céu já está aberto, irmão. O ambiente já está formado. E eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos. Sobre a sala de oração. Irmãos, sala de oração... A gente está aqui gerando um ambiente. Gerando um ambiente propício para que o Espírito Santo haja. A gente entendeu isso. A gente tem entendido isso. Que a gente começa adorando o Senhor. E Ele vem e gera um ambiente nesse lugar. Nesse ambiente, não é para você trazer celular para ficar trocando mensagem aqui não, irmão. Não é para você vir aqui para colocar a fofoca em dia, não. Aliás, está queimada essa palavra de fofoca aqui, não tem fofoca. Né? O que tiver, o diabo vai consumir. Não é para você vir aqui para brincar, não.
A gente até está falhando no lado, Lucas. Nós precisamos colocar umas mesas ali. Você quer fazer um estudo bíblico, irmão? Pega a sua Bíblia, seu papel, senta ali. Enquanto nós estamos adorando, o Espírito Santo vai estar te orientando ali. É um tempo que você vai tirar aqui. Enquanto você está sentado aqui, pastor, mas eu não sei orar em público. Não tem problema, irmão. Senta aqui e fala com Deus. Quem tem o dom de se manifestar, de levantar a voz, vai vir orar. Mas, irmão, começa a entender esse processo. Isso é relacionamento. Quando você desenvolve um relacionamento com Deus, Ele vai te conduzir até o jeito de você orar. Sala de oração é para isso. Enquanto os irmãos estão aqui, liberando o incenso aqui, outros irmãos já estão recebendo a orientação do Espírito Santo, como que se deve orar. E a gente começa a se mover com isso. E eu fico encabulado, irmãos. Essa semana agora é semana de oração nossa. Nós vamos de segunda até sábado. Os mais problemáticos são os que menos vêm na sala de oração. Irmão, chuta tudo e vem. Larga tudo e vem. Pastor, mas Deus não falou comigo. Ele vai falar. Eu tenho convicção disso. Ele não está falando que você está tão cheio de coisa na sua cabeça. Desliga lá a televisão à noite. Para tudo que você está fazendo, vem para cá. A técnica não vai te aproximar de Deus. O que vai te aproximar de Deus é sinceridade de coração. É rasgar. Sabe o que Deus está precisando, Gil? De homens de verdade, que tenham coragem de falar com Ele daquilo que está sentindo. Porque até nisso, os homens são falhos. Como que eu vou falar isso para Deus? Fala, irmão. Ele já sabe o que você está passando. Você só vai verbalizar. E nesses dias, irmãos, Deus está querendo levantar homens de verdade nesse lugar. Homens que não tenham medo de falar as coisas. Homens que não tenham medo de olhar dentro do olho e falar assim, é isso, isso e isso. Homens de verdade. Chega do tempo de homem calça curta. Chega do tempo de homem que a mulher fala e ele murcha a orelha. E eu não estou falando aqui para homem ser machista, não, irmão. Está tudo gravado aqui, né? Não estou falando para homem ser machista, não. Eu estou falando para o homem ser macho. E o macho, irmão, é aquele que casa com a mulher e dá conta de segurar ela até o fim da sua vida. E cuidar dela, sozinha. Macho é aquele que tem coragem de assumir as suas dificuldades. Esse é macho. Esse dia eu falei para um cabra, olha, Deus me fez macho e meu pai me criou homem. E o fuzileiro naval me ensinou a perder o medo. Então, o que eu tiver para falar para você por telefone, eu vou falar olhando dentro do seu olho. Não calça a cara, irmão. Não tem problema nenhum com isso. E Deus está querendo gente sincera, Maurição. Fala assim, Deus, está doendo mesmo, eu não estou dando conta, não. Para quê? Você vai esconder de Deus? Ele sabe todas as coisas. Rasga o coração, irmão. Foi os momentos que Deus mais falou comigo. Foi os dias que eu falei, Senhor, eu estou querendo desistir de tudo, eu estou querendo chutar o balde. Ou vocês acham que pastor não entra em crise? Foi os dias que Deus mais falou comigo. Eu falei, eu sei que você está querendo entrar em crise, mas você não vai entrar, porque eu vou te sustentar. Abra o seu coração. Agora existe uma outra forma de servir a Deus. No Novo Testamento está escrito assim, ou consideras a bondade e a generosidade de Deus, ou considera a bondade e a generosidade de Deus, ou outra coisa na sua vida não vai fazer diferença. Quantos já ouviram aqui o pregador pregando e fala assim, olha, aceita Jesus hoje, porque domingo passado fulano de tal estava aqui, não aceitou Jesus, foi atravessar a rua e morreu e foi para o inferno. Aceita hoje, quem não vem por amor, vem pela dor. Quantos já ouviu falar isso? Isso é a pior mentira que é pregada dentro da igreja.
Se você não vem por amor, irmão, não tem dor nesse mundo que muda o seu coração. Não tem. Não tem, irmão. Ou você ama a Deus e se entrega a Ele como seu Senhor e Salvador, ou dor nesse mundo nenhuma vai quebrantar o seu coração. Porque o mesmo sol que amolece a manteiga é o que endurece o barro. Você só vai estar aqui por causa da dor que está te consumindo. Você não vai estar aqui de corpo inteiro. Ah, vem para a igreja e a sua depressão vai acabar. Mentira. Não vai acabar não, irmão. Se brincar, ela vai aumentar. Venha para Jesus. Entregue-se na mão dele. E eu tenho certeza que a sua depressão vai acabar. Porque ele vai te abraçar. E a hora que você entender que eu preciso amar a Deus sem reservas. Porque só quando eu amo Ele, irmãos, é que Ele começa a gerar a minha identidade. A minha identidade só pode ser gerada a partir do encontro com Cristo. É só quando eu encontro com Ele que Ele fala, tu és Danilo, eu te gerei. E aí você encontra, é quando o seu espírito se entrelaça com o Espírito de Deus. Não é de outra forma. Você pode participar de 1000 conferências, você pode participar de 1000 cultos de avivamento. Se o seu espírito não encontrar com o Espírito de Deus, a sua vida não vai ser transformada e você não vai amar Ele verdadeiramente. Porque quando eu encontro com Ele, há transformação. Por isso que eu gosto, o meu textuário é Romanos 12. Renovação de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É quando Cristo entra na sua mente. E aí você vai parar de mimimi. Aí você vai parar de ser dolorido. Ai, me ofendeu. Ai, não falou comigo. Ai, o pastor não me ama mais. Quando você encontra com Cristo, Ele começa a engrossar o seu couro. Eu vou passar por isso tudo por amor a Ele. Eu vou passar por isso tudo porque eu sei aonde que Ele quer me conduzir. Não importa, irmãos. Qualquer entulho que tiver na minha frente, eu vou ter que passar por ele. Porque eu tenho uma jornada com Ele. E eu não vou desistir dessa jornada. Eu não vou parar com isso porque me falaram que eu sou feio. Porque me falaram que eu sou barrigudo, barbudo e cabeludo. Eu não estou nem aí. Eu vou prosseguir. Você pode me achar feio. Você pode determinar o que for sobre a minha vida. Você não determina o que Deus separou para mim. Só Ele pode determinar. Eu vou prosseguir. Eu vou em frente. Porque eu estou firmado nele. Eu não estou firmado em nenhum outro ser que mereça na face da terra ou no universo. Eu estou firmado naquele que era, que é e que há de vir. É nele que eu estou calcado. A minha casa está construída nessa rocha. E é nessa rocha que eu estou investindo. Eu não estou construindo na areia. Porque uma casa construída na areia é casa construída na base das emoções. Eu não estou aqui construindo nada nas emoções. O meu fundamento é Cristo. E é isso que nós precisamos entender. E sabe quando é que você vai amar a Cristo? Quando você entender que Ele te amou primeiro. Antes que pudesse sair qualquer palavra da sua boca, Ele já te amava. Porque a Bíblia assim o diz. Você está entendendo? E quando eu entendo essas coisas, irmãos, eu paro de adorar a outros deuses. Mas pastor, eu não adoro outros deuses. Adora. Todos nós. Deixa eu voltar. Todos nós, irmãos, nós temos lá os nossos deuses particulares, né?
Uns é a internet. Outros é as novelas da Record. Outros são os filhos. Né? Outros é a casa. Outros é o carro. Outros é a vida profissional. Nada é mais importante do que a minha vida profissional. Irmãos, eu estou jogando fora 20 anos de profissão. Estou jogando fora. Sabe por quê? Porque não me interessa mais. Ah, pastor, você não interessa para mim? Não, irmão. Perdeu o sentido. Eu não tenho mais nada para fazer nessa terra, a não ser servir a Ele. Porque eu entendi. E agora eu sei que Deus está falando no seu coração aí, para você entender isso. Que nada mais vai fazer sentido na sua vida, se não se entregar verdadeiramente a Ele. Uai, pastor, você está fazendo um apelo? Estou. Mas eu sou crente há tantos anos, mas ainda não conhece a Deus, irmãos. Quem sabe, Deus está te dando a oportunidade hoje de você encontrar com Ele. E entrar na eternidade. E olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Eternidade não vai ter choro, irmão. Nenhum ferido vai entrar lá, porque lá não vai ter dor. Quando a eternidade chegar, irmão, vai ser canto. E alguém me falou, não sei se foi o Fernando, se foi... Alguém me falou aqui que no céu não vai ter vítima. Foi você que me falou, Fernando? Foi, tá aí? Alguém me falou que no céu não vai ser vítima, porque vítima não tem do que se arrepender. E se você está te achando vítima demais, muda. No céu vai ter filhos. Filhos arrependidos. Filhos que entendem que aqui nessa terra eu não vim só para roubar o oxigênio de ninguém. Eu vim aqui para fazer diferença. E sabe, eu queria te fazer uma pergunta aqui nessa noite. E eu queria que você fechasse o olho. Eu não quero que você me responda para mim, não. Responde para o Senhor. Quantas vidas você marcou para Jesus com a sua vida? Quantas pessoas, se você morresse hoje, dariam testemunho? Esse cara marcou minha vida. Quantas pessoas sentirão falta de você se você morrer hoje? Fala assim, poxa, esse cara... Nós estávamos falando isso outro dia. Pastor Edson Basso, como faz falta? Quantas pessoas poderão falar assim, puxa vida, esse cara faz falta, ele morreu, mas faz falta no nosso meio. Feche seus olhos aí.